Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, hoje dia 15 de dezembro de 2023. Olha aí, que espetáculo! Bom dia, Ana Paula, seja bem-vindo. E aí, Mauro, como é que tá Delci? Bom dia, Luana. Ontem eu peguei um cacho de uva, Mauro. Comecei a rir, né? Eu ia tirar uma foto e ia te mandar, mas achei, deve estar trabalhando, não vou ficar zoando ele. Se eu vou comer uns 100 desses aqui. Comer 100, só para incomodar o Mauro. Comi um, não aguentei. Bom dia, Laura. Bom dia, Ângela. Tava muito amarga. Eu quero o docinho. Não tomei mais nenhum gole de suco. Nenhum, zero. Tá vendo? Fala agora, fala teu amigo. Né? Mas quando eu peguei aquele cacho de uva, eu disse, essa ela era muito miudinha, sabe? Não é aquela uva maiorzinha assim que nem sei os nomes. A uva preta, sabe? É que não é bem época ainda. O cara já começa o Dharma falando sobre uva. Claro, gringo não pode comer não pode tomar um suco de uva, daí tá ferrado mesmo. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Stanley. Bom dia, Dene, sexta-feira, né? A Dene chega sexta, ela chega brilhosa ali. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Adoro essa música. Bom dia, Natalina. Mas eu ainda prefiro a versão normal dela, não essa ao vivo. Vamos ver a outra. Essa ao vivo ficou muito balançada demais. Sextou, né, Dene? É um violão, né? Essa música é sensacional. Como é que vocês estão? Todos bem? Todas bem? Bacana, né? Esse violão é muito difícil. Então é isso, sexta-feira. Nós aqui com o Dharma sempre que é possível. Né? E é isso. Bom dia, mãe. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho? Bora lá então. Ó, nós estamos aqui na Lógica da Fé. Se há alguma lógica. Editora Lúcida Letra, com Elizabeth Matsinangel. E ontem a gente falou sobre as duas verdades, nem duas nem verdades. Bom dia, Kátia. Tudo bem aí? A gente parou na página 107. Um brilhante e renomado erudito do budismo tibetano do século XIX, Gemi Rinpoche, abordou a artificial separação entre o espiritual e o temporal, comparando-o a um comportamento de elefante. Bom dia, Eliana. A gente tem que saber também separar o espiritual do religioso. Não necessariamente tu precisa ser um religioso, tu precisa seguir uma religião para ter a espiritualidade. São coisas bem diferentes. E as pessoas confundem isso muito, muito, muito. O importante é que todo mundo conseguisse atingir um nível de espiritualidade que tu não dependesse de religião, não precisasse de nenhuma religião. Esse é meu ponto de vista pessoal, em que não precisasse. Mas isso é difícil, porque as pessoas vão acabar buscando algo para se apoiar e transferindo para o outro algo que é seu. Algo que, na verdade, a responsabilidade é sua, mas transfere para o outro, transfere para uma igreja, para um padre, para Deus, transfere. Quando eu digo isso, eu estou transferindo. Agora, o budismo ele vai trazer uma coisa diferente. Ele vai dizer, não transfere para ninguém. Todas as responsabilidades são tuas. Tá bom? A responsabilidade é tua. Tá mal? A responsabilidade é tua. E isso é muito cru, assim. Às vezes chega a ser meio duro demais, assim, no budismo. Mas é uma verdade. Essa é uma verdade. Que a responsabilidade da situação como está é sua. E isso faz com que a gente se movimente. O budismo ele é interessante, eu falei movimento, eu lembrei do taoísmo, né? O budismo, quando aporta nos lugares como China e Japão,
ele vai se apoiar nos sistemas, bom dia Evandro, ele vai se apoiar nos sistemas em que existem, né? Então ele vai se apoiar nas formas de manifestação do lugar. Então ele vai se apoiar no taoísmo, por exemplo. O taoísmo ele vai trazer uma ideia de que o fluxo ele não pode ser interrompido, não pode. Ele tem que estar sempre seguindo, sempre em constante fluxo, né? E isso parece ser óbvio, mas quantas coisas a gente faz por dia que a gente impede o fluxo? Pensem sobre isso. Até comer. Se tu come demais, tu come alguma coisa muito gordurosa, ou muito pesada, ou sei lá o que, está impedindo o fluxo. Qualquer coisa que tu faça durante o dia, tu pode impedir ou acelerar o fluxo demais. Existe um fluxo natural. Elefantes rolam na água para se lavar da sujeira e depois rolam na sujeira para se secar. As minhas cachorras dão banho. Agora nesses dias muito quente, aí eu de mangueira assim, né, para elas se aliviarem, né? Elas adoram assim. A Flocos, aquela que é malhada, sabe que ela não curte. E a mais peluda. Aí eu dou um banho nela assim, elas ficam paradinhas assim, curtindo a água. Aí termino de dar o banho, seco, elas vão correr na grama, na terra e rolam. Mas eu descobri que é porque elas precisam voltar a ter o cheiro de novo também. E elas sentem coceira, né? Bom dia, Amanda. Tudo bem aí, Amanda? Tá tudo certinho? Bom dia, Lu. Então, os elefantes rolam na água para se lavar da sujeira e depois rolam na sujeira para se secar. Seu exemplo dramatiza com humor uma compreensão profundamente equivocada, que se expressa por meio das ideias que nós temos de escolher entre algo ser certo e errado, real ou irreal, que não temos opção a não ser afirmar ou negar a experiência. A Amanda responde, tudo bem sim, saudade. Sim, né? Tu some? Aí tem que ter saudade mesmo, né? Bom dia, Grácia. Bom dia, Raquel. Que não temos opção a não ser afirmar ou negar a experiência e que não há possibilidade de reconciliar o espiritual com o temporal. Esse modelo binário, ao qual aderimos com frequência, é descrito na tradição budista como a confusão do pensamento dualista. Chegou no budismo. Bom dia, Isis. Pensamento dualista. Vocês já ouviram falar nessa frase, nesse termo? Eu não li em outras tradições que tem essa forma de pensar assim, mas não significa que não tenha. Apenas eu não li ainda. Olhar para as coisas através das lentes de verdadeiro ou não verdadeiro, como nós temos discutido ao longo deste livro, não é exatamente uma postura que leve em conta as nuances da vida. Bom dia, Marina. Entrou Marina e entrou Evandro. Esse casal são um casal de arquitetos que prestam auxílio para nós aqui na arquitetura, são maravilhosos. E hoje eles entraram os dois juntos. O que houve? Cadê o bebê? Amarraram o bebê? Eles amarraram o bebê para ouvir o Dharma. Mirpan Rinpoche foi profundamente influenciado por um grande mestre que viveu muitos séculos antes dele, Nagarjuna. Você pode chamar Nagarjuna de gênio espiritual porque seu insight sobre a interdependência era profundamente refinado. O Miguel acordou cedo hoje. Então foi isso. Tirou eles da cama. Mas logo ele vai para a creche, né? Então tá tudo certo. Mas seu entendimento não se ateve simplesmente ao reino do intelecto. Para ele, Pratitya Samuttipada ganhou vida com a experiência da liberação. Isso significa que ele podia ver a natureza ilusória e mágica da interdependência e experienciava liberdade ilimitada, sem qualquer traço de compreensão equivocada. E o modo como ele apresentou os ensinamentos de Pratitya Samuttipada sacudiu o mundo do budismo Mahayana. Então, às vezes a gente fica se perguntando se é possível numa vida atingir a liberação, né? Alguns mestres dizem que sim. Eu já acho que não é um sim geral, assim. Um sim qualquer pessoa atinge, não. Eu acho que não é bem assim. De qualquer forma, a gente segue tentando. Bom dia, Darlon.
Nagarjuna entrou em cena em algum momento do século II e é conhecido como o patriarca da Madhyamaka, ou Escola do Caminho do Meio. Nagarjuna reconheceu que os ensinamentos sobre o surgimento dependente situam-se no epicentro do caminho do Buda e lapidou e esclareceu seu significado, reenergizando os ensinamentos da tradição Mahayana. Então tem as tradições Vajrayana, Mahayana, que são formas de olhar o budismo. Não convém aqui. Yanas são veículos, né? Mahayana é o veículo do meio, ou o caminho médio, né? O Vajrayana seria o grande veículo, e assim vai. Nagarjuna se baseou em um modelo ou estrutura que ajudou a reconciliar um profundo mal-entendido que temos sobre a natureza da realidade, chamado de as duas verdades. As duas verdades são conhecidas de forma mais detalhada como a verdade relativa e a verdade absoluta, como eu comentei, né? O budismo o Buda tinha tinha uma forma mnemônica, assim, é um Maha maior, sim. É que o Vajrayana também é maior, mas de qualquer forma ele é considerado como não superior, mas completo, como eles gostam de dizer. E Maha, embora seja maior a sua tradução, ele ainda é um caminho do meio, ainda é um caminho médio, porque ele não atende às estruturas do Vajrayana. Então alguns autores vão trazer Maha como vai dizer no sânscrito, que é maior, e outros vão olhar não o sânscrito, eles vão olhar a estrutura dos ensinamentos e vão dizer, sim, ele é maior por causa do nome, mas ele não vai trazer os ensinamentos superiores, então Vajrayana é maior. E esse é o termo. Às vezes a gente leva ao pé da letra o sânscrito, mas alguns mestres vão levar ao pé da letra o conhecimento. Eu já prefiro levar o conhecimento. Eu acho realmente que o Vajrayana tem muito mais coisa, o Dzogchen tem muito mais coisa. Eu acho que o Mahayana, por ser maior, mesmo assim ele é maior porque ele leva mais gente, mas não maior nos ensinamentos. Ali ele peca um pouquinho. Mas a grande massa entende mais o Mahayana, por isso que ele é maior. Entenderam a volta que eu dei? Aí faz sentido ele ser maior, porque vai atender a grande massa. Maior parte das pessoas vão conseguir entender os ensinamentos. Mas sim, Maha em sânscrito é o maior. A verdade relativa é um rótulo concernente a qualquer coisa que se expresse, que se mova ou ocorra, que possa ser conhecido ou conhecer a si mesmo, e assim por diante, graças à sua relação com outras coisas. Claro, como temos explorado, isso inclui basicamente tudo que você perceber e imaginar, porque nada está fora da natureza de Pratitya Samuttipada, da originação dependente, né? Você poderia definir verdade relativa como aquela que apenas encontra significado, características definidas, valor e eficácia na dependência de outras coisas. Eu sei que isso aqui é um pouco chatinho, assim, essa coisa de explicar a verdade absoluta ou relativa, mas nós temos que ter a compreensão que as verdades elas têm causas e condições para acontecer. A verdade ela não é totalmente absoluta. Assim, coisas relativas não possuem nenhuma verdade intrínseca, mas ao contrário têm uma função provisória em contextos específicos. Para resumir, se você entende que tudo se apoia, você naturalmente entende o que significa verdade relativa. Isso aqui é para chamar os insights. Bom dia, Marina. Lucia, tudo bem? A verdade absoluta, por outro lado, é um termo convencional para a natureza não encontrável ou para a dimensionalidade aberta das coisas. Apesar da natureza de todas as aparências relativas ser vazia, uma vez que nada possui características intrínsecas por si mesmo, não há qualquer razão para negar a experiência de um nível relativo e prático. Sim, hoje o capítulo está filosófico. A vacuidade não nega a aparência. As coisas são simplesmente vazias porque elas são mutuamente dependentes. Supor que as coisas intrinsecamente possuem características objetivas é uma compreensão equivocada de sua natureza.
Não entender a natureza das aparências é a base para o engano, a delusão e a reatividade. Então, não entender quando tu olha para alguma coisa e que tu gera aquele objeto, ou tu gera um pensamento, que tu olha para um pensamento também. Não entender isso, tu vai te relacionar com a verdade relativa das coisas, e não com a verdade relativa das coisas, não com a verdade absoluta. E esse contexto, quando tu descobrir esse passo em que a mente está criando aquele objeto, mas quando cria o objeto surge um sujeito também, quando tu descobrir esse passo, esse momento, esse clique é um clique do insight. Esse é o momento de Vipassana, né, em que tu tem esse insight. A compreensão disso é Prajna Paramita, que é sabedoria, a compreensão disso. Manter isso é o Samadhi verdadeiro. Agora, quando tu apenas observa e tu não consegue manter essa sequência, é o falso Samadhi. E é aí que a gente se ferra. A gente até entende, assim, sabe aqueles... Às vezes a gente tem aquelas... uns pressentimentos. Vocês já tiveram pressentimentos? Esse pressentimento é um vislumbre da nossa natureza ilimitada. Então tu tem um pressentimento assim, né? E aí tu não segue aquilo, porque tu não confia naquela natureza ilimitada. A gente é tão limitado que a gente só confia nas aparências, somente naquilo que eu consigo olhar, tocar, ver, sentir, cheirar, né? Que faça algum atributo lógico assim. Os pré-sentimentos, embora sejam intuitivos, o budismo não vai trabalhar com intuição, mas é um vislumbre, é tipo uma fagulha, né? É uma fagulha de uma liberdade assim, da mente. E a gente deveria prestar atenção. Bom dia, Karina. Não entender a natureza das aparências é a base para o engano. Se, por outro lado, você se lembrar da dimensionalidade aberta da experiência, a verdade absoluta da vacuidade, ela irá influenciar suas ações e você será capaz de responder à vida com base em uma visão clara. E aí é difícil. Aí a gente quase não consegue perceber isso, né? Não há essencialmente nenhum conflito entre a verdade absoluta e a relativa. Do mesmo modo que não há conflito entre a aparência de um arco-íris e sua natureza não encontrável. Vacuidade e aparência parecem estar em oposição apenas quando nós artificialmente separamos a natureza das coisas de sua aparência. Vocês devem estar se perguntando, mas como é que pratica isso? No dia a dia é muito difícil, tá? Já vou dar real assim. Porque primeiro que tu tem que ter um orientador, porque vão surgir muitas coisas. No meio do dia a dia, assim, tentar perceber as coisas, até pode tentar, mas só que surge sempre um sujeito que é o julgador. O ideal é se isolar, né? Se isolar num retiro, ter alguém que oriente, e tem várias fases, né? Tem a fase da estabilização, tu vai ter que estabilizar, porque para ver a gente precisa estabilizar. E depois, quando tu começar a perceber essas aparências enganosas, aí tu começa até a perceber. Mas não necessariamente tu vai ver também, não é uma regra, né? Porque vai depender muito das condições em que a pessoa se encontra. O quanto ela está presa às aparências de si própria, né? E não é num retiro, são dezenas de retiros, centenas de retiros, centenas de práticas. Então, mas isso nunca vai acontecer? Claro que vai. Para tudo, tu não fez uma faculdade, tu não tem ou não fez faculdade, tem uma habilidade que tu tem, não foi fazendo essa habilidade que tu conseguiu ter essa habilidade, né? É fazendo. A meditação é uma habilidade, é um treinamento. Vacuidade e aparência parecem estar em oposição apenas quando nós artificialmente separamos a natureza das coisas de sua aparência. Elas entram em conflito apenas quando nós pensamos que as coisas têm de ser reais ou irreais. Quando pensamos que nossa única opção é afirmá-las ou negá-las, ou decidir se algo é ou não é. Minha sugestão é esta. Retire a conjunção ou dessas sentenças e olhe-as por um ângulo diferente. Um modo efetivo de explicar a relação entre as verdades relativa e absoluta seria usar a palavra porque em vez de ou,
e colocar desse modo: é porque tudo se apoia que todas as coisas são vazias de características que lhes definam. Bom dia, Isolde. Em outras palavras, é porque nós não conseguimos encontrar nada que exista fora da natureza das relações contingentes, que todas as coisas são livres ou vazias dos restritivos rótulos que nós lhes conferimos. Complexo, né? Como aplicar isso na vida? Agora, vocês já viram, se a gente consegue descobrir isso, descortinar isso, quanta liberdade a gente teria na vida de perceber as coisas como sendo aparências enganosas? Nós também podemos virar. O Stanley diz: hoje esse capítulo está difícil para mim. Não, é difícil para todo mundo. O capítulo da vacuidade é um dos capítulos mais difíceis. E aqui ela está digerindo, gente. Ela está dando de colher, de conta-gota, assim, né? De floral, assim. Tentando simplificar. Mas é complexo, é muito complexo. É complexo estudar, é complexo ler. E aqui está bem digerido, mas se tu vai olhar os mestres no ensinamento mesmo, o ensinamento ele é extremamente complexo. Extremamente difícil de entender. Então não te preocupa. De qualquer forma, é difícil também de alcançar. Também é muito complexo. Mas aí se pensa, tá, mas e aí? Para que vai me servir isso? Veja bem, dentro da estrutura do budismo, nós temos muitos bardos de vigília para seguir ainda. Muitos, esse é só um deles. O fato de estares aqui, Stanley, como isso serve para todo mundo, é uma questão kármica. Em algum momento tu já ouviu isso. Tu está só... tu está ouvindo novamente. E vai ouvir novamente, várias vezes, isso. Agora, essa questão kármica é uma questão de também para o budismo, tá? E não é uma questão de meritocracia, é diferente mérito e meritocracia no budismo. É uma questão de acúmulos de karma positivos que te levaram a chegar a esse momento. Quais foram as condições que te levaram a estar aqui? Vai dizer, não, uma amiga indicou, mas para a amiga indicar, quantas milhares de possibilidades tiveram que acontecer para estar aqui? Então é um sistema meritório de karmas passados em que a gente vai... Então, mas eu não estou entendendo. Então, nesse ponto, a gente volta para a questão do karma. Mas, ao mesmo tempo, eu estou revendo esse assunto. É assim que a gente tem que ver, de uma forma muito tranquila, assim. Bom dia, nega. E tem mais uma coisa também. É sempre uma semente que a gente rega. É sempre aquela semente que a gente continua regando. Pode chegar um momento em que tem um despertar de algumas coisas, assim. Então, não te preocupa. A base é essa, não preocupar-se. Nós também podemos virar essa sentença ao contrário e olhá-la a partir de outro ângulo de não oposição. Pois é, tá viajando, então te cuida aí. A Jaque combinou um café, né? Ela disse, mas a nega não pode. Eu disse, a nega ela é muito especial, ela está no outro nível, ela não pode tomar café com os mortais. Ela falou que tu estaria viajando, sem problema. Nós podemos dizer, é porque tudo é vazio ou livre de verdades definitivas que o mundo da expressão infinita pode surgir desimpedido. Algo que não fosse vazio e que possuísse suas próprias características intrínsecas, por definição estaria fora da natureza das relações contingentes. Tal coisa seria um sistema fechado e não poderia estar em relação com nada. E nesse caso você nunca iria encontrá-la. Interessante, para quem gosta de estudar também as questões do universo, assim, aqui ela está trazendo um resuminho. Mas o Buda está falando sobre o surgimento do universo. É a visão budista do cosmos. Nada se moveria, tudo seria inerte. Você não poderia experienciar nada, porque não estando em relação com qualquer outra coisa, nada seria passível de ser conhecido. Quem poderia falar algo sobre algo assim? É bem complexo. Vamos parar por aqui, porque eu sei que isso aí é uma estrutura difícil. Mas não se assustem, depois melhora. Mas é assim, gente, a gente precisa trazer essas partes do budismo
para mostrar que há terrenos que a gente precisa avançar. Eu acho que para tudo na vida, assim. Então vocês têm uma profissão, né? Pensem na profissão que vocês possuem, né? Agora, praticando essa profissão, essa habilidade, essa vocação, seja o que for, tentem se imaginar agora, há 10 anos atrás. Peguem 10 anos. Vocês conseguem imaginar, ou 20 anos atrás, dependendo da pessoa, né? Mas 10 anos atrás, não precisa de muito. Tentem agora, há 10 anos atrás, essa pessoa de 10 anos atrás, imaginar fazendo isso que vocês estão fazendo agora. Essa habilidade com que vocês estão descortinando a sua profissão, a sua habilidade, né? Intelectual ou motora, seja o que for. Conseguem imaginar isso? Não, né? Vamos dizer, não, o meu eu de 10 anos atrás olhava para aquilo e dizia, não, isso aí é inalcançável, isso aí eu vou ter que estudar muito, isso aí é muito difícil, eu não consigo pensar assim. E aí vai conduzindo. Então, se a gente olha a vacuidade, olha esses ensinamentos agora, assim, ele é assustador, mas daqui a 5 anos, 10, 20, 30 anos, eles vão continuar sendo assustadores, mas só que mais digeríveis. Eu vou conseguir manipular um pouco melhor, entender que é um processo de estudo. Entenderam? Não se assustem, não sumam do Dharma. Mas é assim que funciona. Estou falando por mim. A primeira vez que eu tive contato, já contei, eu entrei em pânico, assim, porque eu fui praticar direto. E aí deu tudo errado. Não deu certo. Queimaram válvulas. Aí depois deu. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca num suspiro. Como diz Amanda, soltem pela voz. Soltar é um desapego também. Soltar o ar vai mostrar o quanto eu consigo me livrar desse eu que está sempre numa justa posição de embate, de enfrentamento. A gente não precisa estar o tempo todo posicionado para a luta. Nós temos outros modelos também. A gente pode paralisar ou também fugir. E fugir não necessariamente, às vezes, significa deixar de existir. Essa luta não é para mim. É ter a capacidade intelectual, capacidade sensitiva de perceber. Para algumas pessoas é sempre enfrentamento. Às vezes é preciso apenas parar. Às vezes é preciso apenas não seguir adiante, tomar outro caminho. Isso é sinal de inteligência também. Então veja se consegue desapegar, soltar esse eu, fazendo uma inspiração profunda e soltando pela boca. E apenas se dando conta do que surge. Apenas se dando conta que quando eu me deparo com algo que não é compreensível para mim, como eu me sinto? Eu recuo, eu me sinto incapaz, eu me sinto com vontade de seguir adiante, provocado, provocada. Como eu me sinto? Talvez eu diga isso não é para mim. Talvez eu diga o contrário, eu quero aprender mais.
Como você se sente? Observe com sinceridade agora como você se sentiu com esse texto. E se ao invés de, quando eu me deparo com algo que eu não tenho compreensão real do todo, eu tentasse mudar o meu mindset e dissesse: ah, então existe essa maneira de pensar também? Tente dizer dessa forma para si mesma, si mesmo: ah, então existe essa forma de pensar? E veja como você se sente. Você pode mudar essa frase e dizer também: olha que interessante, existe essa maneira de pensar? Como você se sente dizendo isso agora? Veja se sua respiração fluiu mais ou não. O que acontece quando eu tiro esse que julga, que condena? E trago à tona aquele que contempla. Quando eu observo, quando eu ouço, eu posso trazer à tona dois tipos de mindset: o que julga e o que contempla. Aquele que contempla não julga. Ele está aberto. Vejam qual dos dois mindset vocês vão levar para cada vez que se sentirem ameaçados por algum ensinamento ou alguma coisa. Então há essa maneira de pensar também. Procurem usar isso para ver como é que se funciona para vocês. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, sexta-feira, sextou, então, como diz a Dene, bora lá, vamos para o mundo, e que a gente possa enfrentar as coisas dessa maneira, assim. Tipo, então não tem isso, tem essa maneira de pensar. Eu me defronto com muitas coisas que eu não sei o tempo inteiro, o tempo todo. No budismo, muito. Na arquitetura, muito. E aí disse, bom, vamos ver, como é que eu vejo isso? Ok? Usem isso para qualquer coisa. Bom final de semana e aproveitem sem moderação.